E aí, galera, tudo bem? Gostaram aí? Pronto. É só para a gente fazer um momento de descontração, para a gente fazer uma aula bem legal, depois de tanto tempo que a gente está aí sem se ver por conta dessa quarentena, né? E, pois é, gente, estou morrendo de saudade de vocês, né? E vamos dar continuidade nesse projeto aí, para que vocês fiquem inteirados, né? E não percam o ritmo, né? Para que a gente possa aí no final do ano estar enfrentando essa prova, né? Do IFCE. E vendo as aprovações de vocês é o que a gente mais quer, que vai deixar a gente super feliz. Tá bom? Então, olha só, gente, nós vamos começar. Eu escolhi um assunto da biologia, um assunto que está, obviamente, no roteiro de vocês em relação ao IFCE. Nós vamos falar sobre a bioquímica, né? Eita, professora, já começa com um nome bem difícil e tal. Pronto, a gente vai falar sobre elementos químicos que formam o nosso organismo. Você pode ver aqui na nossa slide, né? O nosso tema aqui, de que nós somos feitos, tá bom? Então, a gente vai conversar hoje, tá? Porque nosso organismo ele é feito de células, todo mundo já sabe disso, tá? Mas essas células são feitas de quê? Né? Quais são as moléculas, os constituintes de uma célula? Então, a gente vai dividir esse grupo, né, de substâncias químicas que formam as células em dois grandes grupos, tá? Os grupos das substâncias orgânicas e o grupo das substâncias inorgânicas. E a gente vai começar falando sobre essas substâncias orgânicas. Que são substâncias, gente, que estão presentes apenas no corpo dos seres vivos. Em outros, não tem, tá? Não tem na água, você não encontra no solo, tá? Você não encontra na natureza. Substâncias orgânicas, elas são típicas de todos os seres vivos, beleza? Então, para eu adquirir substâncias orgânicas no meu organismo, eu preciso me alimentar de outro ser vivo, né? De outro animal, de um vegetal, tá bom? Para a gente adquirir essas substâncias. E aí nós vamos estudar aqui 4 grupos, tá bom? Nós vamos falar de carboidratos, nós vamos falar de lipídios, vamos falar de proteínas, vamos falar de vitaminas. Já é? Então vamos preparados aí, tá? E depois de tudo, preste atenção bem na aula, faça suas anotações, tá bom? E depois o TDzinho só para complementar, né, as nossas informações e ver se ficou alguma dúvida. E a gente vai marcar um dia para a gente fazer as nossas correções. Tranquilão? Show de bola? Olha aqui, ó para vocês, tá bom? E vocês estão vendo aí? Eita, me preparei todo para bater essa foto, só para botar os meus slides, viu? Joia, porque eu gosto de ser assim, eu venho da sala aqui, eu me pronto todinho, né? Como se eu estivesse na sala de aula, porque se alguma coisa não me mover, a gente faz isso aqui por fazer, tá? E eu estou fazendo com muito prazer. Vamos lá? Vamos para frente. Vamos passar aqui na primeira tela. Olha, vamos falar aqui então de carboidratos e de glicídios, tá? Então temos essa imagem aqui, tá bom? De alguns alimentos onde nós vamos encontrar essa substância: bananas, batatas, macarrão, arroz, né? Vocês estão vendo aqui muita coisa relacionada aos vegetais, né? Não que os animais não produzam, né? Carboidratos, não tem o carboidrato, mas a nossa maior fonte está realmente nos vegetais, tá? Então, o que vem a ser os carboidratos? Bem aqui a nossa primeira definição. Então, são compostos orgânicos que só existem nos seres vivos. E são compostos, gente, que têm na sua molécula átomos de carbono, tá? Substâncias orgânicas têm átomos de carbono, tá? E aí, qual é a função dessa substância para nós, tá? Então, essa substância vai produzir energia. Então, nós gastamos energia o tempo todo. A gente gasta energia quando a gente está correndo, quando a gente está dando aula, quando a gente está na sala de aula. A gente gasta energia quando a gente está dormindo. É claro que a gente gasta menos porque a gente não está em atividade, mas o meu corpo está funcionando, meu cérebro está funcionando, estão sonhando, aquelas coisas horrorosas que eu nem quero comentar aqui. Enfim, tá? Mas o nosso corpo continua vivo e continua funcionando, tá? Por isso, então, que a gente vai estar gastando, sim, energia, tá bom? Então, a gente gasta energia o tempo todo. Então, a gente precisa consumir alimentos, substâncias que vão fornecer essa energia. Então, a substância que fornece energia direto para nós são os carboidratos, os açúcares, tá bom? E esses açúcares, gente, a gente vai estar dividindo eles aqui em 3 grandes grupos, tá?
Nós temos aqui, ó, os carboidratos. Deixa eu acionar minha canetinha aqui. Pronto. Nós temos aqui os carboidratos, tá? Aqui, ó, os carboidratos. Nós temos os oligosacarídeos e nós temos os polissacarídeos, tá? E a gente vai falar nessa aula desses três elementos. Qual é a diferença entre eles? Vamos ler? Monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos. Vamos para a nossa próxima tela. Vamos lá. Vamos falar aqui. Olha, vocês estão me vendo aqui, gente? Olha, só essa aqui é o meu sloganzinho, tá? Para você ver esse símbolo aí na internet, onde vocês forem, sabe que é aula da Tia Renata, tá? Então, vamos lá. Os monossacarídeos são os açúcares mais simples. São açúcares, gente, que quando a gente consome, a gente não precisa digerir. Eles são absorvidos diretamente pelo nosso organismo, tá? Tanto é que, por exemplo, um bem conhecido de vocês é a glicose. E aí, às vezes, quando eu estou doente, que eu vou para o hospital e tal, eu posso tomar glicose na veia, tá? Porque é um carboidrato, é uma substância muito simples, que não precisa do meu sistema digestório para fazer a digestão, tá? Então, ela é absorvida diretamente pelas nossas células, porque ela é muito pequena, uma molécula pequena, tá? Olha só, nós temos dois grandes grupos importantes de monossacarídeos, tá? Nós temos aqui, ó, eles vão ser classificados, gente, de acordo com a quantidade de carbono. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Quantidade de carbonos, tá? Ok, ó? Marcar aqui, ó, carbonos e esses carbonos aqui, beleza? Então, o que que eu tenho aqui? No mínimo, os monossacarídeos têm 3 carbonos na molécula e no máximo eles têm 7. Então, vai variar de 3 a 7. Desse grupo de 3 a 7, quem vai nos interessar? Os que têm 5 átomos de carbono e os que têm 6 átomos de carbono. Quem tem 5 átomos de carbono são chamados de pentoses. E quem tem 6 são chamados de hexoses, tá? Que é os prefixos que representam o número 5 e 6, tá? Quem são as nossas pentoses importantes? Nós temos aqui como pentose importante, nós temos a ribose e a desoxirribose. Esses dois carboidratos fazem parte da molécula do nosso material genético, do DNA e do RNA, tá bom? Então, ó, D aqui, ó, DNA, então desoxirribose está no DNA. Ribose, R de RNA, então é o açúcar que vai estar presente na molécula do RNA, que são materiais genéticos, beleza? Os que têm 6, tá? 6 átomos de carbono são as hexoses. E aí nós temos a glicose, a frutose e a galactose. Isso aqui a gente encontra na nossa alimentação. Glicose no mel de abelha, tá bom? Nós encontramos frutose, que é o açúcar natural das frutas. Tem frutas que a gente faz no suco, não precisa botar nem açúcar, se estiver bem forte, né? Com bastante gosto da fruta mesmo, sem muita água, a gente não precisa colocar açúcar, tá? E a galactose é um açúcar que vai estar presente no leite, né? Daí o chocolate Galac, tá? Porque ele contém esse açúcar galactose na sua molécula. Já é? O segundo grupo, tá? Os oligosacarídeos, que está lá no início, eles vão variar, eles, na verdade, são o seguinte, gente, é fácil vocês entenderem. Eles são um conjunto de monossacarídeos. Vou repetir, os oligosacarídeos é um conjunto de monossacarídeos. Esse conjunto pode variar de 2 monossacarídeos até 10 monossacarídeos, de 2 a 10, tá? De 2 a 10, tá certo? E, ó, de 2, né? Ótimo, né? De 2 a 10, tá? Olha só. E para nós, desses de 2 a 10, os mais importantes são os que têm 2 monossacarídeos, tá? Que são chamados, olha aqui, ó, bem facinho, de disacarídeos. Esse dia aqui, lembra o que, galera? 2 disacarídeos, porque eles têm 2, tá? Monossacarídeos. Então, olha como é fácil, tá? Nós temos aqui o primeiro, que eu coloquei, a sacarose. A sacarose a gente usa em casa no nosso dia a dia, quando a gente vai adoçar o suco, vai adoçar o café, vai adoçar o leite, tá? Que é o açúcar proveniente da cana-de-açúcar. Essa sacarose, ela é formada de uma molécula de glicose e de uma molécula de frutose. Tá vendo, ó? 2 monossacarídeos, a combinação de 2 monossacarídeos. Aí aqui já vai um detalhe. Como a molécula ficou maior, uma de glicose e uma de frutose, tá? Essa molécula é grande agora, a gente não entra na nossa célula. Por
tanto essa molécula agora, precisa passar pela digestão para ela ser quebrada em uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, tá? Elas precisam ser separadas. Juntas, não entra na minha célula porque é grande. Meu organismo tem que fazer o quê? Separar a glicose da frutose. Aí elas conseguem entrar dentro da nossa célula. Show de bola? Tranquilo? Lactose. Mesma coisa, gente. Ela tem uma molécula de glicose e uma molécula de galactose, tá? Molécula grande, não posso fazer ingerir, né? Aí diretamente, então eu vou precisar separar a glicose da galactose, tá bom? A mesma coisa vai para a maltose, e aí são duas moléculas de glicose, tá? Ficou grande, aí eu como e eu preciso então separar, tá? Onde é que eu encontro a lactose? O próprio nome já está dizendo, chocolate da lacta, né? Então, é o chocolate ao leite. Então, a lactose é o açúcar do leite, tá bom? Aí você vai dizer assim, se estivesse na sala de aula, vocês iriam logo perguntar, professora, e o povo, é isso aí, tem intolerância à lactose e tal? Exatamente, tá? Por quê? O que precisa acontecer? Quando eu ingiro o meu leite, tá? Vou tomar leite, o leite tem lactose, tá bom? E o que precisa acontecer? Essa lactose precisa ser digerida, tá? Eu preciso separar a glicose da galactose. Só que tem pessoas que não conseguem fazer isso, certo? Como ela não consegue separar, o organismo faz o quê? Ó, não dá para entrar na célula, não. O que a gente tem que fazer? Tem que jogar fora. Porque o seu organismo não consegue fazer a separação. Se não separa, não entra na célula. Então, o organismo tem que jogar fora. Por isso que dá muita diarreia, né? Quem tem intolerância à lactose acaba tendo muitas diarreias porque o corpo vai eliminar essa lactose que você consumiu. Tá joia? Entendido agora? Acho que ficou claro isso. Beleza, gente. Maltose. Malte também está ligado ao chocolate, tá? Então, maltose vem de malte, que é o açúcar que tem no cacau. Que, por sinal, o açúcar do cacau não é nada doce, gente. Ele é muito amargo, é horrível, chocolate de cacau puro. Tá bom? É porque na hora de fabricar o chocolate do cacau, ele bota muito açúcar, né? Por isso que é um alimento extremamente calórico o chocolate. Então, para o nosso último grupo, tá? Os polissacarídeos. Polissacarídeo, gente, é um carboidrato gigante, tá? Olha só, os olígonos de 2, vou fazer direito, de 2 a 10. Os polis são acima de 10. Então, são moléculas gigantescas, são moléculas, gente, que a gente não consegue fazer essa digestão, ou né, não consegue absorver diretamente, tem que passar pela digestão, tá bom? E aí a gente tem aqui, ó, a informaçãozinha, mais de 10 monossacarídeos, é um conjunto também. E aí a gente tem como exemplo aqui, ó, celulose, tá? A quitina, o amido e o glicogênio. Celulose. Aqui a celulose não vai ter mais papel de fonte de energia, tá bom? A celulose ela vai ser um componente estrutural da membrana da célula vegetal, da parede celular, certo? Então, os vegetais, aquela parede celular, ela é feita de celulose, certo? Que é um polissacarídeo. A quitina é um outro tipo de açúcar grande, né, que está presente em carapaças de alguns animais, ó, como no exoesqueleto dos insetos, de aranhas e crustáceos, aquela casquinha do camarãozinho, tá? Então, ela é feita desse açúcar chamado de quitina. Joia? O amido, tá? Então, esses dois são componentes estruturais, tá vendo aqui, ó? Tá? Polissacarídeos estruturais, não são de energia, não tem nada a ver com energia, tá? Agora, esses aqui são energéticos, só que eles não fornecem energia direto para a gente. Eles servem como uma reserva. Faltou energia, aí nosso organismo vai utilizar esses polissacarídeos. No caso do amido, é a reserva energética das plantas, dos vegetais, tá? O glicogênio, que eu vou falar especificamente para nós dele, é a reserva energética de nós animais, tá? Né? Encontrado nos fungos e nos animais, nós somos animais, tá, gente? Então, por exemplo, quando a gente está com fome, a nossa taxa de glicose, ela baixa, tá? Se você passar muitas horas sem se alimentar, então a sua taxa de glicose vai baixar. E a glicose, lembra lá que é um monossacarídeo e ela fornece muita energia. Então, se baixou a taxa de glicose, você já vai ficando mole.
vai dando dor de cabeça, pode dar aquela tremedeira, né? Aquela sensação, né, de que você passou muitas horas sem comer, e aí parece que a pilha vai arriando, né? A energia vai acabando e você vai ficando mole. Sabe o que que acontece? Ah, o nosso corpo tem uma reserva que fica lá no fígado, tá? Essa molécula aqui de glicogênio, ela fica no fígado na hora em que o nosso corpo percebe que a taxa de glicose baixou demais, ele aciona o fígado para liberar glicogênio, tá? Aí tem uma substância, um hormônio, que quebra o glicogênio e libera várias moléculas de glicose, certo? Então, isso vai permitir que a gente consiga passar algumas horas sem se alimentar, tá bom? Porque, mas aí o problema é você utilizar toda a sua fonte de reserva, né? Se você usar toda a sua fonte de reserva de glicogênio, você vai cair igual um saco de batata, né? Porque você não tem energia para se manter em pé. Tem um ditado, né? Saco vazio não fica em pé? Pois pronto, está relacionado a isso. Não se alimentou, não gera energia, então o nosso corpo tem artifícios, tá? Tem artifício. A pessoa pode passar aí 3, 4 dias sem se alimentar, tá bom? Mas aí o seu corpo vai utilizar todas as reservas, tudo que ele puder transformar em energia para te manter vivo, ele vai fazer, tá bom? Então, isso, obviamente, não é um bom sinal, tá bom? Beleza, gente? Então, ó, por isso é importante a gente tomar o café da manhã. O café da manhã é rico em carboidratos. O pão tem carboidrato, no açúcar que você vai adoçar tem carboidrato, no café, no leite, né? Tudo tem um carboidrato, no biscoito, você tomou um Danone, fez uma vitamina, seja o que for, tudo é uma fonte gigante de carboidratos. Por quê? Porque eu vou começar o meu dia. E aí eu vou começar o meu dia, gente, né, tendo que entrar em atividade. Para entrar em atividade, eu vou gastar energia, tá? Então, por isso, eu preciso de uma boa dose de energia, certo? Ok? Joia, gente? Deu para entender? Então, principal função dos carboidratos, fonte de energia. Mas ele funciona também como o quê? Ele funciona como um componente estrutural e ele funciona também como uma reserva de energia, tá? Mas essas duas funções estão ligadas somente aos polissacarídeos. Show? Tranquilo? Anote tudo no seu caderno, não fique só olhando para a tela, não. A gente tem que botar a mente para funcionar e escrever, tá bom? Então, faça suas anotações. Esse vídeo já vai poder voltar quantas vezes você quiser. Faça suas anotações, tá bom? E aí você, então, vai fazer o seu TT. Combinado? Joia? Meu povo, ó, beijão para vocês. E se preparem, estudem bastante, tá? E tamo junto. Olha aqui, ó. Tamo junto, tá? Fique em casa, né? Isso que a gente está na luta aí para ficar em casa. Então, se puder, fique em casa. Beijo, galera, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.